30, no versículo de número 1. Isaías 30, versículo de número 1. Isaías capítulo 30, versículo de número 1. Amém? Sim, diz a palavra. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim, e que se cobriram com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado, que descem ao Egito sem perguntarem à minha boca, para se fortificarem com a força de Faraó, e para confiarem na sombra do Egito, porque a força de Faraó se vos tornará em vergonha, e a confiança na sombra do Egito em confusão, porque os seus príncipes estão em Zoã, e os seus embaixadores chegaram a Ranes. Eles se envergonharão de um povo de que nada lhes servirá, nem de ajuda, nem de proveito, antes de vergonha e de sofrimento. Amém? Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Pai, nós queremos te adorar nesta hora. Meu Deus, queremos colocar esta hora em tuas mãos, Espírito Santo, a fim de que tu venhas falar e dirigir e nos dar, meu Pai, total direção da tua palavra e discernimento dela. Pai, a palavra é do Senhor, não é dos homens, mas, meu Deus, dependemos de ti, ó Espírito Santo, para discerni-la, compreendê-la e para que ela caia em nós, ó Deus, como uma boa semente em uma boa terra, a fim que venha germinar e produzir 30, 60 e 100 vezes mais e bons frutos hajam em nossas vidas, porque aqui estamos, ó Deus, em primeiro lugar para te adorar, para buscar a sua face, para declarar que tu és o nosso Deus e que nós dependemos sim do Senhor, dos teus conselhos, da sua força, da tua glória, porque senão não podemos viver, andar, estar, ser. Não há, Pai, como viver sem a tua presença. Derrama sobre nós a tua graça, Pai, em nome de Jesus. Nós pomos por terra tudo aquilo que é contrário, tudo aquilo que vem para perturbar, para confundir. Nós ordenamos em nome de Jesus que caia por terra e pedimos, Deus, a tua presença e direção. Nós oramos, Senhor, e clamamos a tua misericórdia em o nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Podem se assentar em nome de Jesus. Aleluia. Amém, irmãos? Irmãos, conselhos de Deus e direção de Deus e orientação de Deus, para que possamos ter uma vida de vitória. Não só o conselho, como a força, diretriz, graça, para que possamos vencer. Isaías traz uma palavra para os filhos de Judá, e uma palavra a qual Deus estava reclamando, porque Deus reclama. Por incrível que pareça, algumas pessoas só conhecem o lado a qual Deus... Irmão, pedir para desligar os ventiladores, por favor. O lado a qual Deus simplesmente abençoa e abre portas e dirige, mas Deus também, em todo o tempo, para quem tem um relacionamento com Ele, Ele também reclama. Reclama, exorta, dirige, e as pessoas às vezes não estão muito acostumadas com isso. E o povo de Judá, eles eram acostumados com Deus dizer, olha, não é assim, mude um pouco a sua forma de ser, ande em santidade, mude para que você vença. E o que ocorreu aqui é que estes filhos de Israel, ou filhos de Judá, foram pelo profeta Isaías, pela direção do Espírito Santo de Deus, chamados de rebeldes. Porque eles foram rebeldes à voz de Deus, ao querer de Deus, e pior que isso, abriram mão da força de Deus. Abriram mão da força de Deus porque eles começaram a se estrivar ou colocar a sua força no Egito. E Deus deu conselho para que eles não fizessem isso. Quando nós começamos no momento que precisamos enfrentar o inimigo e batalhar, se alguma ajuda que não é Deus ou de Deus vier para nós, isso é confusão, é do inimigo. E aí você pode colocar amigos,
Você pode colocar familiares, você pode pôr a ideia, a cultura, o dinheiro. Não é que nada disso é mal, preste atenção. Existem momentos na nossa vida que nós entraremos em batalha, e isto é a coisa mais natural do ser humano, que haverá inimigos, que haverá talvez tempos de guerra, e neste momento nós podemos até ter ajuda sim, mas a principal ajuda é de Deus, amém, irmãos? Ouvindo o seu conselho, a sua direção e orando a Deus para que Ele nos coloque pessoas que são de Deus ao nosso redor. Pessoas que são orientadas por Ele, dirigidas por Ele, pessoas que estão ao nosso lado para nos ajudar, que têm a mesma visão a qual Deus teria. Porque se nós começarmos em momentos de crise, de problemas, a nos cercar de falsos, entre aspas, amigos, que não têm a direção de Deus e começam a dar conselhos negativos para nós, então nós iremos perder e Deus irá reclamar, como Ele fez aqui. Este povo entraria em batalha com a Síria. E os assírios, nós já falamos aqui, era um povo extremamente cruel. O negócio deles não era paredão, o negócio deles era arrancar a língua, cortar a língua, furar os olhos, era uma coisa absurda. E Deus propôs para eles que Ele seria Senhor da vida deles e daria a libertação contra a Síria. Mas o povo de Judá não quis escutar, porque os reis de Judá começaram a fazer um pacto, uma aliança com os reis do Egito. E Deus achou ruim, escuta, mas vocês são rebeldes, porque eu estou dizendo que vocês não tomaram conselho comigo. Se você olhar no capítulo 1, tomaram conselho, mas não de mim. Sabe quando você entra em um embate, ou em uma dúvida, ou em um problema? Por exemplo, posso colocar isso talvez seja o mais corriqueiro de todos os conselhos, problemas no casamento. E a mulher vai tomar conselho com uma mulher a qual não tem um mínimo de discernimento, entendimento e diretriz que seja de Deus. E ela vai tomar conselho com uma mulher que já me perdoe, teve, 3 casamentos, 4, 5, 6, e vai tomar conselho, escuta, o que você acha, porque o meu marido está meio estranho assim? Vai tomar conselho num momento de guerra com alguém que não tem discernimento de Deus, e ela diz, que é isso, homem, meu filho, é o que mais tem aí, sai fora se está dando trabalho. Ou tomar conselho com uma pessoa que não tem discernimento no trabalho, e vai lá e diz assim, mas está difícil o meu setor, e olha, toma uma batalha, e vai lá tomar discernimento com um colega de trabalho que não tem o discernimento de Deus, e pede o conselho e diz, o que você acha? Rapaz, chuta o balde, você está trabalhando, o patrão só está enricando, você é doido, para com isso, é o que mais trabalha no setor. E ele toma o conselho do ímpio, mas não o conselho de Deus. Leva as contas, quebra o casamento, destrói a sua vida. E o que aconteceu com este povo? Foram para cativeiro, ficaram cativeiros por anos e anos e décadas nas mãos do inimigo, porque não ouviram a voz de Deus e nem tomaram o conselho de Deus. Existem pessoas indo para o cativeiro e tendo problemas em sua vida, porque tomam conselho sim, mas não com pessoas de Deus e nem mesmo com Deus. Porque os conselhos de Deus nem sempre são os melhores para a nossa visão. Os conselhos de Deus, a grande maioria, aos nossos olhos serão conselhos restritivos, como não faças, não toques, olha, não faça, não vá por aí, é perigoso, retenha-se, pare com isso, mude o seu caminho. Então é muito mais fácil ir por um caminho que é mais simples. Então essas pessoas tomaram um caminho mais simples, e para eles era melhor tomar o caminho mais simples, por isso tomaram conselho com outros, e para não ter dívida com Deus, entre aspas, foram buscar a força nas mãos de Faraó. Diz, olha, vamos fazer o que quisermos, então Deus não precisa nos ajudar, porque Faraó nos dará uma força. Quando os assírios vierem, então o Faraó virá e nos ajudará. Então Deus ficou muito chateado. E este é o grande problema, pessoas que estão se aconselhando e tomando talvez o seu próprio conselho, andando o seu próprio caminho, e sendo na batalha da vida, estão lutando pelas suas próprias forças, ou lutam pelas suas próprias forças através de homens, ou através da inteligência, através do dinheiro, através do intelecto. Não há problema ter amigos ou ajuda nesse sentido, o grande problema é pôr Deus de lado. E a Bíblia diz em 2 Reis 18, 21, não abra, Deus chama, através do profeta, que o Egito era como uma cana quebrada, que atravessaria a mão daquele que nela escorasse. Deus já havia dito para o povo judeu, olha, não confie no Egito, confie em mim.
E a palavra de Deus é quase que justamente essa: cuidado, não tenha sua confiança em homens, palavras de homens, força de homem, na capacidade intelectual, nas coisas quando aparentemente estão bem. Não se estriba em força de ninguém, mas confia em Deus e tome conselho de Deus, amém? E Deus estava lá reclamando com eles, e ele diz mais: vocês pedem força ao Egito, e pedem força ao faraó, todavia haverá vergonha, no versículo de número 3, porque eles confiam na sombra do Egito, e a eles haverá confusão. Então este povo, e nós precisamos tomar cuidado nos dias que vivemos, porque isso amarra com as questões quase que religiosas, porque existem conselhos hoje que não são conselhos aprazíveis. Se você olhar o que diz aí em Isaías 30, no versículo de número 10, vai dizer algo muito atual e até terrível, mas olha que o povo rebelde, ele tinha uma característica de rebelde. Por quê? Porque ele não queria escutar o que Deus falava. Ele tinha essa característica: eu quero escutar palavras aprazíveis, palavras de vitória, palavras boas ou palavras fáceis. Quero que me dê um caminho fácil, porque caminho difícil eu não quero escutar e nem saber. Então diz assim: olha, porque povo rebelde é este, filhos de mentirosos, filhos que não querem ouvir o quê? O que diz aí? A lei do Senhor. Irmãos, existem pessoas que não querem saber de Deus, não querem. Eles não querem, eles preferem ir para o místico, sobrenatural, para a filosofia, querem ir para algo mais tranquilo. Por quê? Porque eles não querem ouvir de Deus. E era o que estava acontecendo com essas pessoas, e só que esse povo que era o povo de Deus, esse que é o pior. Aí diz o seguinte: que dizem aos videntes, que na época aqui eram os profetas, né? Não vejais, e também aos profetas, não profetizeis para nós o que é reto. Eles estavam pedindo para os líderes e para aqueles que davam direção, o conselho deles era o seguinte: olha, não vem dizer para mim o que é certo, não vem me aconselhar o que é correto, não diga para mim não andar por um caminho torto, não fale para mim o que é, porque a palavra da verdade para mim vai ser difícil. Ele diz assim: olha, dizei-nos coisas aprazíveis, e tende para nós enganadoras lisonjas. Gente, analisa bem: desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda, fazei que deixe de estar o Santo de Israel perante nós. Eles estavam praticamente procurando pessoas que contassem, falassem mentiras. Eles estavam, na verdade, assim: o Egito vai nos proteger. E tem gente que diz: minha sabedoria vai me proteger, o meu dinheiro vai me proteger, o meu pai vai me proteger, eu sou uma pessoa extremamente dinâmica, vou ter proteção, as coisas ruins não acontecem para mim. Então, quer saber de uma coisa? Eu não preciso ouvir aquilo que Deus tem para dizer, eu vou tocando a minha vida. Irmãos, não se engane, a Bíblia diz que o Egito entraria em confusão e estaria vergonha sobre este povo. O tempo passa, as coisas ocorrem, mas a verdadeira proteção somente há na vida daqueles que Deus controla e dirige e dá o conselho e guarda. Então eles, na verdade, estavam loucos, porque eles não queriam ouvir a voz de Deus, mas eles se rejeitavam a palavra do Senhor. A Bíblia diz que eles confiavam na opressão, na perversidade, e quando chegava para alguém dizer a verdade, eles falavam: não quero te escutar, eu quero escutar caminhos e palavras aprazíveis, o que dá prazer de ouvir. E é engraçado, porque esses dias, se eu não me engano, o Paulinho, alguém me mostrou uma imagenzinha de 3 igrejas, né? Lógico, sem nome, é uma brincadeirinha. Aqui vitória, não sei o que, prosperidade, blá, blá. Aqui cura, isso e aquilo. Deus dá prosperidade, Deus dá vitória, Ele é Deus do ouro, da prata e de tudo. E aqui assim, caminho estreito, palavra da verdade. Então aqui tinha 300 pessoas, aqui tinha 200 pessoas, e aqui tinha 2, 3 pessoas entrando. Porque o povo, na verdade, querem andar por conselhos que são fáceis, querem andar por caminhos que são tranquilos, não querem ouvir a voz real de Deus, no sentido de que o seu caminho é apertado, a porta é estreita, para vencer através de algumas coisas que são humanas, mas a verdadeira vitória vem do Senhor. Amém, igreja? Do Senhor. Isaías 29, no versículo de número 13.
E nós podemos trazer isso para os dias atuais, que já nós vamos ver algumas coisas que fazem referência. Olha que interessante aqui. Isaías 29, no versículo de número 13. Porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim, e com a boca e com os lábios me honra, mas o seu coração, que diz aí, se afasta longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Ou seja, são pessoas que verdadeiramente louvam a Deus com seus lábios, ou seja, orava, louvava, cantava, seus corações na verdade estavam longe de Deus. Por quê? Porque não obedeciam a palavra, nem a revelação, nem o padrão da santidade, nem o padrão da instrução. Deus deseja isso, que o padrão da instrução dele seja obedecido, ou seja, o lábio é fácil falar. Irmãos, não é fácil falar, eu te amo, meu Deus, glória a Deus, oh meu Pai, tu és tudo. E aí quando se acaba o culto, ou quando estou sozinho, ou quando estou em um momento de prova, eu posso murmurar, xingar, fazer o que está errado e desagradar a Deus. Então Deus não queria os lábios, Deus não quer só o que eu falo, Ele quer que eu viva a verdade, Ele espera que eu venha viver para Ele. Há pouco falava com um irmãozinho e dizia assim, olha, sabe o que Deus quer de você? Um pacto. Amém, irmãos? Fala para o teu irmão, Deus quer um pacto de você. É interessante, talvez um pouco chocante, mas é interessante porque dá contexto. É interessante como as pessoas que louvam o inimigo, que é isso? Satanismo. Existem pessoas que infelizmente fazem isso. E os rituais e o preço que se paga é enorme, enorme. E a maior oferta que eles dão é a própria vida em suicídio. E é incrível que Deus deu a sua vida por nós, para que nós simplesmente o agradássemos. Fazermos um pacto com Deus é andar na sua palavra e na sua vontade, deleitar no que Ele deseja, fazer o que Ele quer, e assim tendo um pacto com Ele, e Ele tendo um pacto comigo, como Jacó teve, e disse, Senhor, se Tu me acompanhar nessa viagem, vai comigo, me leva, me traz, se o Senhor me abençoar, vou fazer isso, isso e aquilo, e Deus cumpre a sua promessa com Ele. Deus quer que você tenha um pacto com Ele. Deus não quer que apenas de lábio, apenas de palavra, apenas falando, apenas, somente daqui para fora, você seja alguém que ame a Deus. Mas Ele quer que o seu coração esteja ao lado dEle, um coração instruído na verdade. E é interessante que a Bíblia diz também, né? Jesus vem e fala assim, olha, o meu reino, ele não é algo que está escondido. Para vós que me servem, ele está totalmente aberto. Vocês vão entender, não há mistério. Para o rebelde, o reino de Deus é escondido. A Bíblia diz o quê? Que o espiritual tudo discerne, mas o homem carnal não discerne nada. Sabe o que é isso? Que a pessoa que está com Deus, ele tem um discernimento, um entendimento, uma visão, uma compreensão sobrenatural. Está ligado com Deus, ele tem uma visão boa de tudo. Deus orienta, dá graça, dá direção. O homem carnal, ele é um tolo, faz tolices, e ele percebe e diz assim, que eu fiz essa burrada, destruir não sei o que, é porque não tem a direção de Deus. De novo aqui para Isaías 29, versículo de número 9. Tardai e maravilhai-vos, e folgai e clamai. Bêbados estamos, mas não de vinho. Andam titubeando, mas não de bebida forte. Olha bem, olha a conversa. Vão dizer, estamos bêbados, andamos, titubeando, meio que cambaleando, mas não estão bêbados de bebida. Olha que interessante. Porque o Senhor derramou sobre vós o quê? Um espírito de profundo sono, e fechou os vossos olhos, os profetas, e vendo os vossos líderes e videntes, pelo que toda visão vos é como as palavras de um livro selado, que se dá aos que sabem ler, dizendo, ora, lê isto, e ele dirá, não posso ler, porque está selado. Olha que interessante. Deus dá sabedoria aos seus e direção que estão ligados a Ele. Quem louva a Deus só pelos lábios ou não quer nem saber com Deus, ele não consegue ter discernimento. É como alguém que sabe ler e a pessoa dá um livro
ele está lacrado, cerrado, e diz: olha, leia porque aqui há segredos, leia porque aqui há entendimento, leia porque aqui é um mapa do tesouro. Aí a pessoa diz: olha, eu até sei ler, mas está lacrado, não tem como tirar, tem um cadeado. Mas não é porque havia um cadeado, é porque Deus tirou o entendimento. Olha mais, aí diz no versículo seguinte, 12: ou dar-se-á o livro ao quem não sabe ler, dizendo: ora, lê isso, e ele dirá: não sei ler, não sei ler. Deus tirou o entendimento. E é a mesma coisa, as pessoas vão buscar a Deus, se dá a palavra, se prega a palavra, não, mas não concordo, isso não tem nada a ver, isso não pode ser assim não, é diferente. Olha, como será que é? Eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo, essa palavra aí está errada. Você acha que Deus é assim? Deus, para aqueles que têm com Ele pacto, Ele dá direção e exige que venhamos andar no seu caminho. Mas a Bíblia também nos fala disso e nos mostra isso. Se você for para 2 Timóteo 4, no versículo de número 3, você vai ver que o apóstolo Paulo já falou sobre isso e mostra, e o problema é que isso estaria inserido no seio das próprias pessoas que se dizem ser de Deus. 2 Timóteo 4, no versículo de número 3. Amém? Isso é profético, tá, irmãos? Porque ele está falando algo do futuro. E Paulo diz assim, olha, porque virá o que, irmãos? Tempo. Ou seja, era para vir, não é para agora. Chegará este tempo. 2 Timóteo 4, verso 3. Porque virá tempo em que não suportarão ou sofrerão a sã doutrina. Está dizendo, ó, vai chegar um tempo que a sã doutrina, as pessoas não vão aguentar ela. Eles não vão aguentar, não vão suportar a sã doutrina. Aí ele diz mais: mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores ou mestres, conforme as suas próprias concupiscências ou paixões, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Olha bem se nós não vivemos isso hoje. Hoje eu viajei e voltei à tarde, o Paulinho foi em casa: pai, eu estava meio gripadão, e eu também estou sarando agora, diz assim, e aí, não sei o que, perdi o sono à noite, quer dizer, nem estava com sono nem nada, e eu estava vendo um camarada, irmãos, não é nada, nem vou falar nome de igreja, nem nada, mas ele diz assim: pai, porque eu mexo com impresso e alguma coisa mexendo no passado de brinde, eu falo: pai, sabe aquela canetinha horrorosa que era de tal marca, que vem até num pacotinho? Sei. Tem um camarada vendendo não sei se é venda, sei lá como é o nome disso, e diz assim: olha, você vai fazer uma oferta e tu vai pegar essa caneta. Pai, o cara é tão eficaz que eu estava quase ligando para pegar a caneta. Não, brincadeira, lógico. R$200. Se você precisa assinar um contrato, tu vai dar essa oferta e pegar essa caneta, e você vai assinar um contrato. Para com isso, está fazendo uma prova, um vestibular, você vai precisar, olha, você não vai precisar nem estudar, você trabalha, mas você com essa caneta aqui, você vai fazer, e a prova, e tu vai ser aprovado, tu vai zerar o gabarito, e não sei o que. O Paulinho, Deus livre para falar, até eu estava comprando a caneta. 50 centavos a caneta, 80 centavos. 200. As pessoas não suportam entender que a bênção de Deus não se compra, é gratuita, todavia ela vem sobre nós por andarmos na sua palavra. Amém? Quando nós temos pacto com Deus, a palavra dele para nós é uma regra, é uma ordem, e quando eu ando na palavra dele, a Bíblia diz que nós devemos meditar na palavra dele de dia e de noite, e quando tudo eu fizer conforme ela determina, eu irei bem em tudo que eu fizer. Eu não preciso de caneta, eu não preciso de uma doutrina facilitadora, eu não preciso comprar bênção, eu preciso é ter Deus na minha vida, andar nos seus caminhos. E Paulo já estava vendo, olha, cuidado, porque nos últimos tempos, se as pessoas começam, se desviarão da verdade, vão dar ouvido a fábulas. E é o que ocorre hoje, vamos dizer, doutrinariamente é um absurdo, um escândalo que se vê nas igrejas, porque é mais fácil eu comprar uma caneta de 200
do que eu dizer não ao pecado. É mais fácil eu levar eu comprar um sabonete da cura, porque eu já vi isso, e tomar o banho com o sabonete da cura para ser curado, do que eu ficar servindo a Deus, e Deus Todo-Poderoso vai me curar, vai me prosperar. Amém, irmãos? Então isso é muito importante aí. Veja também a direção que ele dá em 2 Timóteo 3, no versículo de número 1. E aí ele fala justamente o que nós precisamos abrir os nossos olhos, porque os dias são maus, né? É o que nós vivemos hoje. 2 Timóteo 3, no versículo de número 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. De novo, uma profecia. Ele está lançando 2000 anos atrás para hoje. Olha, fica sabendo, povo aí de Apucarana, de não sei aonde, do Brasil, do mundo, que o tempo virá em que será tempos de trabalho difícil. Porque haverá o que, irmãos? Homens amantes de si mesmos. Sabe o que é isso? Pessoas egoístas, com um ego tão, sabe, brotando. O cara é egocêntrico, né? Não tem nada a ver com o metrosexual, que é o cara que se cuida, que se depila, que não sei o quê, mas assim, é brincadeira. Mas o que acontece? O egocentrismo, a pessoa ama tanto ela. Você já viu o camarada que mata a esposa, mata o pai, mata a mãe, tudo para se beneficiar? São os amantes de si mesmo. Ele pisa por cima de qualquer pessoa, de qualquer coisa, para si próprio. É o que Paulo está dizendo. Ele diz mais: avarentos, que para abrir mão para dinheiro sem chance, presunçosos, que se acha, soberbos, terrível de tratar com esse cara, blasfemos, desobedientes a pais e mães. Irmãos, então nessa pequena viagem que eu fui fazer, ingratos e profanos. Então não havia televisão a cabo. Na minha casa tem a TV a cabo do R.S. Soares. Então de vez em quando tem umas porcarias lá, mas não tem esse lixo que é novela e Big Brother e A Fazenda. Sangue de Jesus tem poder. Muito bem. E aí eu fui para o banho, eu voltei, a Sandra estava com os cabelos totalmente assim. Eu disse: que foi? Viu fantasma? Eu disse: não, vi a TV por 10 minutos. Falei: o que você viu aí? Tudo que você pensar. Foi que você estava assistindo? Tem algum canal aí que não, é Globo, é novelinha, é não sei o quê. Falou: pastor, eu falei: que foi? Nós somos de outro planeta mesmo. Porque a pessoa que é exposta a um lixo daquele, ela começa a achar que tudo é natural. Todo pecado, toda blasfêmia, todo mal, todas as coisas malignas. E aí não é de se admirar que são desobedientes a pai e mãe, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, ou seja, não consegue se conter, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Todavia, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. Irmãos, não é brincadeira. Ou nós, como igreja, homens e mulheres de Deus, temos um pacto com Deus, e não vamos andar como esse povo aqui, que confiou no homem, e na doutrina, e na direção, e no cuidado, por exemplo, do Egito, que queriam ouvir palavras boas entre aspas, que os agradavam, e vamos começar a servir a Deus com integridade, porque os dias são maus e terríveis. Para finalizar, Salmo capítulo 1, versículo de número 1. Essa é a diretriz e essa é a total, é o espelho, é o retrato de um homem, de uma mulher que confia em Deus, que ouve os seus conselhos, que anda na sua direção e que certamente terá todos os benefícios e bênçãos do Senhor, sem andar por doutrinas e por caminhos às quais Deus não se agrada. Salmo 1, guarde, facílimo de você gravar e de meditar nele. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos
ímpios, ou seja, quem não é de Deus. Teu conselho vem de Deus e da palavra e de pessoas de Deus. Nem se detém, ou seja, nem permanece no caminho daqueles que vivem em pecado, nem está sentado à roda desses que escarnecem, não fica perto, não tem prazer neles. Antes tem o seu prazer no que na palavra ou na lei do Senhor, e nesta lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto em estação própria, cujas folhas não caem, e tudo o que fizer, que diz aí? Prosperará. Irmãos, ou será bem sucedido. Aqui não é a questão de prosperidade financeira apenas. Aqui é a questão de ser bem sucedido em casamento, bem sucedido espiritualmente, bem sucedido na sua vida social, na sua vida, particular, espiritual. Não precisa comprar caneta de R$200 para assinar contrato e ter uma caneta. A fé é na caneta, não é na presença de Deus. Se você seguir a palavra e o conselho de Deus, irá bem em tudo que fizer, em o nome de Jesus. Amém? Vamos colocar em pé em nome de Jesus. Fecha os teus olhos. Nós vamos orar a Deus para que a nossa vida, a nossa mente não seja levada, para que os conselhos não sejam de Deus, mas para que não sejam dos homens, mas sim de Deus. Sabe que, infelizmente, existem pessoas que se valem de maus conselhos, e Deus não se agrada, Deus se entristece realmente, porque Deus tem uma vida bela e plena para você. O povo de Judá, eles foram feitos cativos, ficaram presos, foram escravos, e Deus não deseja isso. Deus deseja que realmente você seja livre, mas que você ande em seu conselho. Existem muitas pessoas que não amam a palavra de Deus, acham que a palavra de Deus é aquilo como nós lemos. Olha, não nos diga o que é reto, não nos diga o que Deus quer, nos diga o que queremos ouvir, nos diga o que é aprazível. Mas Deus tem um caminho para você muito melhor. Deus tem algo para você que é muito maior, muito melhor do que andar em seus próprios caminhos. A Bíblia diz, e é muito importante, sempre falamos essa referência. Provérbios declara: há caminhos para o homem que parecem perfeitos, mas o final dele é a morte. Todavia, Deus tem para você caminhos de vida, abundância e paz. Deseje hoje fazer um pacto com Deus. Faça um pacto com Ele. Deus, se para ter um pacto contigo é entregar a minha vida, andar em seu caminho, fazer a sua vontade, meu Deus, isso é a melhor coisa que eu posso fazer. Você está aqui porque Deus tem um chamado para você. Você está aqui porque Deus tem algo em sua vida. Você está aqui porque você precisa ser tocado e curado, e Deus quer mudar a sua vida. Talvez até hoje você dependeu foi de conselhos de ímpios, de pessoas insensatas, dependeu da força do braço de alguém, de alguma coisa, mas Deus quer que você dependa dEle. Então você será curado. Nós precisamos depender dEle, depender de Deus. Deus não nos cobra nada por isso. A única coisa que Deus deseja é a sua fidelidade, que venhamos ser fiéis a Ele, entregando a vida e andando em um caminho de retidão e amor. E aí você vai ver o cuidado e o amor de Deus se manifestar em sua vida de uma maneira tão inesperada. Curará a sua alma, o seu coração, arrancará toda a tristeza, não permitirá que você viva em confusão, mas você viverá em uma vida totalmente desembaraçada, porque Ele tomará a direção da sua vida. A Bíblia diz: tomaram conselhos, mas não de mim. Pediram ajuda, mas não a minha. Então entrarão em confusão. Deus espera que o seu povo dependa dEle, busque a Ele, viva por Ele, ame a Ele. E assim Ele muda o nosso caminho e a nossa sorte. É isso que Deus quer para você nessa noite. Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Meu Deus, nós te adoramos, ó Pai, e declaramos que Tu és o nosso conselheiro. Muito mais do que o nosso conselheiro, Tu és o nosso amigo. Tu és o nosso Deus. Tu és, ó Pai, aquele que por nós morreu em uma cruz e não se poupou, ó Pai. Todavia, Senhor, se fez maldição por nós, para que nós tivéssemos vida. A Tua palavra diz que Tu morreu a nossa morte para que nós vivêssemos a sua vida, que o Senhor se enfermou para que nós tivéssemos saúde, e que Tu se fez pobre para que nós fôssemos ricos.
Meu Deus, Tu nos deu todas as coisas e só pede uma coisa: que nós venhamos viver, ó Pai, existir e ser para o Senhor e pelo Senhor, dependentes absolutos do Teu poder e da Tua graça. Oramos nesta hora, Pai, quebra toda amarra e todo laço, quebra, Pai, tudo aquilo que é bloqueio, que é mal, ó Pai, tira toda venda, desfaz, Senhor, todo embaraço, quebra, meu Deus, e tira toda, meu Deus, escama dos olhos, para que possamos ver, ó Pai, para que possamos ouvir, entender, compreender a Tua verdade, a Tua vontade, e assim venhamos andar em bênção e vitória. Nos faz homens e mulheres que tenhamos verdadeiro pacto contigo, para Te adorar e Te engrandecer em tudo que nós viermos a fazer. Cobre-nos com Teu sangue, Pai. Todavia o homem poderá sim nos abandonar, todavia Tu jamais nos abandonará, pois a Tua palavra declara: ainda que a mãe que amamenta abandone o filho, todavia não Te abandonarei. Tu és um Deus amoroso e fiel, que está conosco em todo o tempo. Por isso nós Te rendemos graças, Pai. Cobre-nos com Teu precioso sangue, dirige-nos, guia-nos pela força do Teu Espírito. Nós oramos, ó Pai, em o nome de Jesus. E todo o povo de Deus diga amém e aplauda o Senhor.